Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG e hoje nós vamos estudar equações diofantinas. O objetivo da aula é definir as equações diofantinas, discutir a condição para que uma equação diofantina possua solução, descrever as soluções de uma equação diofantina caso a equação possua solução, resolver problemas envolvendo as equações diofantinas. Definição: toda equação do tipo ax mais by igual a c, onde a, b e c são números inteiros, com a e b não simultaneamente nulos, é chamada de equação diofantina linear, ou simplesmente equação diofantina. Um par de inteiros x0 e y0 é uma solução da equação diofantina caso você substitua esse valor no lugar do x e esse valor no lugar do y, o resultado seja igual ao número c. Por exemplo, 7 e 0, 9 menos 1, menos 1 e 4 são soluções dessa equação diofantina. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, 3 vezes 7 é 21, 6 vezes 0 é 0, então de fato dá 21. Em relação ao segundo, 3 vezes 9, 27, menos 6 vezes menos 1, menos 6, 27, menos 6, 21. E por último, 3 vezes menos 1 é menos 3, 6 vezes 4 é 24, menos 3 mais 24 é igual a 21. Já nesse segundo caso, essa equação não possui solução, pois vocês estão vendo que para qualquer valor de x e y que nós substituímos desse lado esquerdo da igualdade, nós sempre vamos encontrar um número par e nunca que essa conta vai dar 7, considerando x e y números inteiros. Teorema 1. A equação diofantina ax mais by igual a c possui solução se e somente se o MDC entre a e b divide c. De fato, para provar a ida, nós vamos considerar uma solução da equação diofantina e mostrar que o MDC de A e B divide C. Se x0 e y0 é uma solução da equação diofantina e D é o MDC de A e B, então D divide A, D divide B, A pode ser escrito como um dk e B pode ser escrito como um dr, onde K e R pertencem a Z. Agora, usando o fato do x0 e y0 ser solução e substituindo esse valor de A e esse valor de B na equação diofantina, nós vamos obter essa expressão. Vocês estão vendo que desse lado esquerdo da igualdade o D é um fator comum. Posso colocar ele em evidência, então nós obtemos que D vezes esse número inteiro é igual a C, ou seja, D divide C. Agora, em relação à volta, nós vamos considerar que o MDC de A e B divide C e exibir uma solução para a equação diofantina. Sendo assim, por hipótese, D divide C, então C pode ser escrito como um dk, onde K é um número inteiro. Pelo teorema de Bézout, existe dois inteiros, que estou denominando aqui de x' e y', tais que ax' mais by' é igual a D. Como C é igual a dk, eu vou pegar essa expressão, multiplicar toda por K, nós vamos obter isso aqui vezes K, que é igual a isso vezes K. Mas D vezes K é igual a C, e K vezes isso é isso. Fazendo a distributividade, nós obtemos essa expressão. Isso significa que A vezes esse número inteiro, mais B vezes esse outro número inteiro é igual a C. Portanto, esse par aqui é uma solução da equação diofantina. Exemplo:
A equação Diofantina possui solução? Para verificar se uma equação Diofantina possui solução, nós sempre vamos recorrer ao teorema anterior. Nós devemos calcular o MDC entre esses dois valores e verificar se o MDC divide o valor de C. Se sim, a equação possui solução. Neste caso, o MDC de 26 e 31 vale 1 e 1 divide 2. Portanto, essa equação possui solução. Agora, como que nós podemos determinar pelo menos uma solução? Como não foi desenvolvido um procedimento para a obtenção da solução das equações diofantinas, nós podemos utilizar o algoritmo de Euclides para determinar uma delas. Do seguinte modo, nós vamos considerar o maior desses coeficientes aqui, no caso o 31, e fazer a divisão euclidiana pelo outro coeficiente, que no caso é o 26. Então, 31 é igual a 26 vezes 1 mais 5. Nós repetimos o procedimento para esse valor e o resto, ou seja, vamos dividir o 26 por 5, então 26 dividido por 5 vai dar quociente 5 e resto 1. Então vamos considerar novamente aqui o 5 e dividir por 1. 5 pode ser escrito como 1 vezes 5 mais 0. Quando nós obtemos aqui o resto 0, nós vamos prosseguir do seguinte modo. Por essa penúltima equação, nós temos que 1 é igual a 26 menos 5 vezes 5. Agora, pela primeira igualdade, isolando aqui o 5, nós obtemos que 5 é igual a 31 menos 26 vezes 1. Então, no lugar do 5, eu vou substituir por 31 menos 26 vezes 1. Fazendo essa multiplicação, lembrando que aqui tem um sinal de menos, nós vamos obter 26 menos 31 vezes 5 mais 26 vezes 5. Ou seja, nós vamos obter 26 vezes 6 menos 5 vezes 31. Organizando essa igualdade aqui, nós obtemos que 26 vezes 6 mais 31 vezes menos 5 é igual a 1. Vocês estão vendo que a expressão aqui é semelhante. A diferença é que aqui tem um 2, então vou multiplicar toda a igualdade por 2. Então, isso aqui vezes 2, eu vou multiplicar aqui o 2 pelo 6, então dá 12. Vou multiplicar o menos 5 por 2, dá menos 10. E vou multiplicar o 1 pelo 2. A partir dessa igualdade, nós podemos concluir que o par 12 e menos 10 é uma solução da equação diofantina, ou seja, x igual a 12 e y é igual a menos 10. Prova. Inicialmente, note que esse valor de x e esse valor de y é sempre solução da equação diofantina, considerando x0 e y0 uma solução. O que nós vamos fazer agora é provar que toda solução é dessa forma. Esse teorema 2 nos mostra como é determinada as soluções de uma equação diofantina. Teorema 2. Seja x0 e y0 uma solução da equação diofantina ax mais by igual a c. Então, todas as soluções da equação diofantina são dadas dessa forma, onde k é um número inteiro qualquer e d é o MDC entre a e b. Inicialmente, note que esse valor para x e esse valor para y é de fato uma solução da equação diofantina. Basta substituir esses valores na equação para encontrar o valor do c. Agora, o que nós vamos fazer é considerar uma solução qualquer
da equação Diofantina e mostrar que ela é dessa forma. De fato, seja x' y' uma outra solução da equação Diofantina, ou seja, ax' mais by' é igual a c. Mas como nós já sabemos que o x0 e y0 também é solução, então ax0 mais by' é igual a c. Passando esse fator negativo, nós vamos obter que ax' menos x0 é igual a b y0 menos y'. Agora, como D é o MDC de A e B, então D divide A, D divide B, ou seja, A pode ser escrito como um dr e B pode ser escrito como um ds, onde R e S são números inteiros e, além disso, o MDC entre os dois é igual a 1, pois se o MDC de A e B é igual a D, o A pode ser escrito como um dr, o B pode ser escrito como um ds, então esse MDC é igual a D. Nós provamos que, neste caso, eu posso tirar o D do cálculo do MDC, ficando D que multiplica MDC de RS igual a D. O D está multiplicando, passa dividindo, ou seja, o MDC de R e S é igual a 1, ou de maneira equivalente, o MDC de A sobre D e B sobre D é igual a 1. Assim, substituindo o valor do A, que é dado por dr, e substituindo o valor de B, que é o ds, nós obtemos essa expressão. Podemos cancelar o termo D, obtendo essa nova expressão. Isso significa que R divide S vezes esse número inteiro, pois S vezes isso é igual a R vezes esse inteiro. Mas nós sabemos que o MDC de R e S vale 1, portanto, R tem que dividir esse fator aqui. E se R divide isso, esse termo é igual a R vezes um número inteiro. Agora, passando esse termo positivo para a direita e esse termo aqui vem negativo para a esquerda, nós obtemos que o y' é igual a y0 menos rk, onde o r pode ser escrito como A sobre D, obtendo assim essa expressão para o y. Consequentemente, o x' menos x0 é igual a sk, esse x0 passa para aqui positivo, e o s pode ser escrito como B sobre D, obtendo assim essa expressão para o x, e portanto o resultado é válido. Vocês estão vendo que, para aplicar o teorema 2, a princípio nós temos de conhecer uma solução da equação Diofantina, e para determinar essa solução particular, nós podemos utilizar a ideia do exemplo anterior. Por exemplo, determine todas as soluções positivas dessa equação Diofantina. Para isso, nós vamos aplicar o resultado do teorema anterior. Mas antes disso, perceba que de fato essa equação Diofantina possui solução, pois o MDC de 18 e 5 vale 1 e 1 divide 48. Outro detalhe, para aplicar o teorema anterior, nós precisamos de uma solução particular dessa equação Diofantina. E como eu disse, nós podemos utilizar o algoritmo de Euclides para determinar essa solução realizando divisões sucessivas. Aplicando esse procedimento, nós obtemos que 96 e menos 336 é uma solução particular da equação Diofantina. Sendo assim, pelo teorema anterior, todas as soluções são da forma x igual a 96 mais 5k
e y igual menos 336 menos 18k, onde k é um número inteiro. Para determinar as soluções positivas, nós devemos ter tanto esse valor de x maior do que zero, quanto o valor do y também. Logo, fazendo x maior que zero e o y maior que zero, utilizando essa primeira inequação, nós obtemos que o k tem que ser maior que menos 19,2 e utilizando a segunda, k tem que ser menor que menos 18,6. Assim, só resta a possibilidade do k ser igual a menos 19, pois k deve ser um número inteiro maior do que menos 19,2 e menor do que menos 18,6. Tomando o valor de k igual a menos 19 para o valor do x e para o valor do y, nós determinamos que a única solução positiva é x igual a 1 e y igual a 6. Exemplo: o valor da entrada de um cinema é R$ 8,00 e da meia entrada é de R$ 5,00. Qual é o menor número de pessoas que podem assistir a uma sessão de maneira que a bilheteria seja R$ 500? Vocês estão vendo que nesse caso nós podemos representar este problema utilizando uma equação diofantina. Se x é o número de pessoas que pagarão o valor integral da entrada e y o número de pessoas que pagarão o valor da meia entrada, nós podemos escrever essa situação como 8x mais 5y igual a 500, ou seja, R$ 8,00 vezes o número de pessoas que pagarão o valor integral, mais 5 vezes o número de pessoas que pagarão meia entrada, tem que ser igual a 500. Agora, como o MDC de 8 e 5 é 1 e 1 divide 500, essa equação diofantina possui solução. E, realizando aquele procedimento utilizando o algoritmo da divisão euclidiana, nós determinamos que 1.000 e menos 1.500 é uma solução para essa equação diofantina. Daí, pelo teorema anterior, todas as soluções são dessa forma. X é igual a 1.000, aqui é 1.000, mais 5t, e y é igual a menos 1.500 menos 8t, onde t é um número inteiro qualquer. Mas nós devemos determinar o valor de t para obter o menor número de pessoas que podem assistir a uma sessão de maneira que a bilheteria seja R$ 500. Sendo assim, o problema requer que a solução seja positiva, logo o x tem que ser maior que zero e o y também. Nós obtemos que o valor de t tem que ser maior que menos 200 e menor que menos 187,5. Portanto, t deve ser o maior possível, satisfazendo essas condições para o valor de t, ou seja, t vai ser igual a menos 188 e, portanto, x é igual a 60 e y é igual a 4. Com isso, a gente finaliza a aula sobre equações diofantinas.